Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui representando o Ministério Rever daqui de Petrolina com esse material numa edição especial numa plataforma digital disponibilizada pela nossa igreja, a PIB Petrolina. Primeiro de tudo, agradecer às pessoas que se disponibilizaram a estar produzindo esse material para estar disponível para vocês em redes sociais, em um possível aplicativo. Todas as pessoas que estão fazendo parte estão contribuindo para que essas informações cheguem até você e que o reino de Deus continue crescendo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco na parte de multimídia. E hoje nós iremos trabalhar o segundo passo do Rever, que é o passo de fé e esperança. O segundo passo é quando nós viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:3. Quando a gente retorna para lembrar o primeiro passo, nós lembramos que o primeiro passo é de extrema importância, porque nós lembramos que nós chegamos ao fundo do poço. E é lá nesse espaço que nós temos agora duas oportunidades. Ou nós olhamos para nós mesmos e nos rendemos dessa forma à depressão e nos rendemos à nossa própria vaidade, ou então a gente olha para cima e consegue enxergar o poder de um Deus Todo-Poderoso e ver uma mão dele nos dando a esperança. Mais do que ter essas duas opções, você precisa reconhecer que está no fundo do poço. Dessa forma, eu te encorajo, querido. Tenha coragem de você quebrar o seu orgulho e de quebrar a sua vergonha, para que você se mostre de quem é você de verdade. Mostre seu lado humano, as suas falhas e as coisas que você tem feito para que as pessoas possam conhecer. Isso se chama confessar os seus pecados. Mas quando estamos no fundo do poço, há uma boa notícia, existe uma saída. Alguém com poder muito além do nosso pode nos tirar do buraco. Não só pode, mas ele quer nos ajudar. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que somos impotentes e necessitados da ajuda de Deus, não chegaremos a lugar nenhum. Olha essa imagem, a imagem do fundo do poço. Nesse local nós podemos enxergar apenas para o alto. Lembre daquelas duas opções, é uma opção sua. Qual será a sua escolha quando você estiver no fundo do poço? Às vezes, o fundo do poço é um ponto de encontro com Deus. O fundo do poço é a retomada da esperança. Muitas vezes colocamos outros deuses no lugar de Deus. Há alguns ídolos que precisamos renunciar. São eles: o Deus do intelecto. Nós dependemos muitas vezes das nossas habilidades intelectuais. E dessa forma, muitas vezes nós confiamos na nossa própria força de vontade. Nós acreditamos que somos capazes de superar os nossos problemas através da nossa própria força de vontade. Ou confiamos nas nossas próprias habilidades para nós manejarmos a nossa própria vida. E Deus, muitas pessoas acreditam que Ele é uma muleta para pessoas que são inválidas, para pessoas que têm necessidades muito grandes. E que os meus problemas, eles são pequenos. Esses meus problemas eu mesmo posso resolvê-los. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer ser o Senhor da sua vida e você precisa entregar a sua própria vontade para Ele. Ele vai ser o Senhor da sua vida se assim você permitir. E você precisa estar atento dessa forma à voz do Espírito Santo. Mas muitas vezes a gente fica em dúvida. Será mesmo que eu estou sendo intelectual demais, racional demais? E eu estimulo vocês a pensarem da seguinte forma. Eu sinto aqui da turma que muitas pessoas, elas acreditam muito no meu aconselhamento e no aconselhamento de Mary também. Apenas porque Mary, ela é psicóloga e eu sou estudante do 6º ano de medicina com uma atração muito grande por fazer a área de psiquiatria e me interesso pelo assunto. E dessa forma as pessoas elas acabam nos procurando achando que nós iremos ter conselhos mais preciosos ou que nós seremos capazes de compreender o problema de uma maneira mais clara e termos um manejo mais adequado do que as outras pessoas da equipe. E daí eu te confronto. Será dessa forma que o intelecto não tem se tornado um Deus na sua vida também? Será que o intelecto não tem tomado o lugar de Deus na sua vida? A minha vida é um exemplo disso. Durante muito tempo eu acreditei que a ciência seria capaz de me ajudar. Eu costumo dizer, eu confio em Deus, também confio na ciência, mas há determinadas coisas que a ciência não é capaz de me suprir. E muitas vezes eu tornei a ciência e o meu intelecto como o meu Deus. Eu fiz a idolatria dessa forma, idolatrei a ciência, em que a ciência seria capaz de me suprir. De que forma?
através de psicoterapia, através de modalidades terapêuticas que eu fiz e eu experimentei. Não que não seja importante, mas uma análise que eu observo hoje em dia é que a terapia ela é muito importante para o nosso primeiro passo, para nós admitirmos quem nós somos de verdade. E a partir disso nós tomarmos a escolha de entregarmos a nossa vida para Deus. Então o primeiro passo, a nossa psicoterapia ela é bastante importante. Mas o segundo passo não pode ser você confiar de plena confiança para a terapia. Você tem que confiar apenas no Deus vivo. Ele é que vai te trazer de novo a sanidade mental. Ele que vai te trazer de novo aquilo que você precisa. A sua cura espiritual, a sua cura por completo, depende do Deus vivo. Pessoas ou instituições das quais dependemos. As instituições ou as pessoas muitas vezes nos servem como um paliativo. Porque às vezes nossa dor é tão profunda, os nossos problemas eles aparentam ser tão grandes, que nós procuramos alguma coisa para que a nossa vida tenha sentido. Então nós procuramos esse sentido em pessoas e instituições. E acabamos dessa forma idolatrando pessoas e instituições. Dessa forma é necessário que você reconheça a sua dor. Você precisa valorizar algo para que a sua vida tenha sentido. Mas tome cuidado para não idolatrar pessoas e instituições. Deixar que essas pessoas e instituições tomem um lugar de Deus. Você vai estar fugindo do seu passado, você está fugindo da sua dor. Então tome cuidado para você não procurar o seu apoio emocional nas coisas como, por exemplo, trabalham em determinada quantidade, em demasia, deixar que o trabalho tome o tempo e o espaço que você poderia estar dentro da sua casa, dentro da sua família, prestando culto a Deus. Ou então das coisas como o ministério, em que muitas pessoas elas acabam ficando perdidas dentro do ativismo na igreja. Algumas pessoas até fazem o trabalho de achar que quanto mais trabalha, mais merece o amor de Deus. E não é dessa forma que acontece. Nós não merecemos nada. Nós temos por causa da graça redentora do Senhor. Então, cuidado também para você não procurar apoio emocional em pessoas. Muitas pessoas acabam idolatrando filhos, pessoas da sua família, como seu cônjuge, ou então amigos, e trocando o lugar de Deus por essas pessoas. A gente precisa tomar cuidado não apenas com a renúncia disso, mas você procurar qual é a raiz disso. De onde é que está vindo essa minha idolatria? Qual é a raiz disso que está me levando a isso? É muito importante você estar olhando para dentro de si e procurando isso. Além disso, procurando ao Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus te responda. Outra idolatria muitas vezes que nós fazemos são os agentes viciadores dos quais nós temos ficado dependentes. Muitas pessoas são viciadas em sexo, muitas pessoas são viciadas em pornografia, são viciadas em droga, em álcool, viciadas em pensamentos libidinosos, alguns sentimentos. Os diversos são os vícios. Eu queria trazer uma ideia de um experimento que foi feito por Bruce K. Alexander no ano de 1970. O experimento que ele fez foi que ele pegou alguns ratos e deixou em dois grupamentos diferentes. Ele deixou um rato sozinho, não vivendo em comunidade, e o outro ele deixou os ratos vivendo em comunidade e deixou disponível 2 garrafinhas de água para ambos os grupos. Para o primeiro grupo ele deixou uma água sem heroína droga viciante, e uma água normal, sem nenhum aditivo, para os 2 grupamentos. O que foi que ele concluiu? O ratinho que ele vivia só, ele acabou procurando com mais frequência a água com heroína do que os ratinhos que viviam em convivência. Dessa forma, trouxe uma seguinte ideia. É muito mais fácil nós, quando estamos sozinhos, procurarmos vícios para que substitua algum vazio ou alguma falta que nós temos. Mas que vazio é isso? Quando nós procuramos vícios, na verdade nós queremos substituir algumas conexões verdadeiras que estão faltando na nossa vida. Conexões de verdade, conexões que fazem sentido por conexões que são mentirosas, conexões virtuais. Como, por exemplo, na Guerra do Vietnã. Muitos soldados da Guerra do Vietnã eles ficaram viciados em heroína porque eles viviam um longo período em solidão. E eles acabavam também procurando essas conexões virtuais. Mas quando esses soldados do Vietnã eles voltaram a viver em comunidade, cerca de 95% desses soldados eles largaram seu vício da heroína. Então você já parou para pensar de que forma que você tem investido nas suas conexões? Suas conexões têm sido mais verdadeiras, vivas ou conexões virtuais? Os vícios, eles são resposta quando nós estamos isolados
isolados socialmente, isolados emocionalmente, com nenhuma ou com poucas conexões verdadeiras. E para trabalhar isso, nós podemos trabalhar de 3 formas. Trabalhar com conexões. Essas conexões podem ser com nós mesmos, conexões com outras pessoas e conexão principalmente com Deus. Precisamos trabalhar alguma forma que seja significativa para nós, como trabalhar com aquilo que nós amamos ou com aquilo que nós acreditamos, e conexões também para trabalhar do nosso crescimento pessoal. Porque quando nós estamos estagnados e sem nada para fazer, nós acabamos também procurando essas conexões virtuais. Por isso eu te pergunto, qual é o seu vício hoje? Qual é o vício que você acredita que você se sente mais preso? Qual é o vício que você acredita que você não consegue se libertar? Você reconhece que tem esse vício de maneira verdadeira? Ou você tem procurado desculpas, acreditando que não vive esse vício, mas na verdade você vive? Mais do que isso, eu te pergunto, qual a falta de conexão real que te leva às conexões virtuais? Quais são essas conexões que têm faltado para você, que têm te levado aos seus vícios? Tem uma coisa na sua cabeça. Para nós sermos felizes de verdade, apenas conexões verdadeiras. Sendo que a sua prioridade deve ser com a conexão que vem do alto, com a conexão que vem da parte de Deus. A idolatria muitas vezes de nós mesmos. Nós precisamos amadurecer e deixar para trás o egocentrismo, o narcisismo e o orgulho. O segundo passo é o passo que nós começamos a reconhecer que Deus verdadeiramente tem o poder e o desejo de mudar o custo das nossas vidas. Se você já aceitou essa realidade da sua própria condição humana, que é o primeiro passo, que você passou por todo esse processo de reconhecimento das suas feridas, e está disposto a acreditar que Deus pode mudar a sua vida, que é o passo de fé e esperança, você está no caminho certo. O segundo passo é um passo de esperança, porque nos oferece a saída do buraco de onde nós encontrávamos anteriormente. Se lembra do fundo do poço que a gente tanto comentou nas últimas aulas e agora também ao início dessa? Pois bem, o segundo passo é o passo de fé e esperança. Acreditar que tem uma força superior a nós mesmos que está disposta a nos auxiliar. Quando admitimos a nossa impotência, o próximo passo é procurar uma nova fonte de poder ou força para nos ajudar e nos resgatar. O segundo passo apresenta alguns problemas significativos, que são quais? Não acreditar que Deus pode nos restaurar. Essa crença muitas vezes é porque algumas pessoas acreditam, meu Deus, o meu problema é tão sério, ou então esse problema já me acomete há tantos anos, pode ser um problema físico, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema mental, algum trauma que aconteceu na sua infância, eu não sei o que aconteceu com você, mas você sabe aquilo que mais te atormenta, e creia, seu problema não é maior do que Deus. Outro passo significativo é desconfiar que Deus esteja realmente interessado em nos ajudar. Algumas pessoas superestimam, outras pessoas subestimam suas problemáticas também. E acabam acreditando que aquele problema não é tão sério, que Deus vai se importar. Um dia eu estava conversando com o Médio Deósio e a gente estava no carro e a gente escutando um programa de rádio, eu não sei qual rádio era. E eles estavam orando na rádio e iam clamar pelo sangue de Noé, porque aquele problema era muito pequeno para clamar pelo sangue de Jesus. Olha a heresia frente a isso, né? A gente tem que clamar pelo sangue de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Se não nos livrarmos dessa desconfiança e começarmos a depender de Deus, o caos e a confusão da nossa vida somente vai aumentar. Então, verdadeiramente, você precisa se entregar para Deus. Está escrito na figura, ó, saímos do fundo do poço, mas não do poço. O fundo ficou para trás, mas ainda não vejo a saída. Isso daí é um passo de fé, irmão. Vocês precisam ter esse passo de fé para dar continuidade, para vocês continuarem nessa fé e na esperança que vocês já saíram do fundo do poço. E agora vocês têm fé e esperança que tem um Deus Todo-Poderoso ao seu lado e que te estendeu a sua mão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Salmo 130, versículo 1 e 2. Além desse versículo, para o segundo passo, eu queria deixar também uma reflexão que está em Gênesis 1, do versículo 1 até o 3, que diz o seguinte. Essa reflexão, na verdade, eu peguei de uma missionária chamada Andrea Vargas, que vocês podem
também consultar algumas pregações dela. Foi uma reflexão pertencente a ela. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E haviam trevas sobre a face do abismo. Esse pequeno versículo, que é o primeiro versículo que a gente conhece bastante, já revela bastante do caráter de Deus. Não acredite que seu problema é sério demais para Deus. Não acredite que seu problema não tem soluções. Não ache que o seu vazio é muito grande para Deus. Mais do que isso, não acredite que seu problema ele repele a Deus. Ainda no versículo 2 fala o seguinte: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não só ouviu, não só percebeu que a terra era sem forma e vazia, como ele enviou o seu Espírito para que andasse por sobre as águas daquele espaço que era vazio. Deus se envolveu naquilo que era sem forma e vazio. E da mesma forma, Deus vai mandar o seu Espírito para que se envolva sobre o seu problema, sobre o seu vazio. Deus vai se envolver com o seu problema. E Deus é um Deus de propósito. Deus ele te ama do jeito que você é. E Ele te aceita. E Ele te ama tanto que Ele vai mudar o seu coração e, consequentemente, o seu caráter e a forma que você é. Esses problemas que você tem pode ser um sentimento, um rancor, um ódio, um comportamento, um hábito, um vício, um pensamento suicida, pensamento pornográfico, pensamentos libidinosos. Eu não sei o que você esconde. Eu não sei quais são esses pensamentos que te dominam. E por motivos diversos você pode esconder. Mas Deus fala para você, que está lá no versículo 3. E Deus disse: haja luz e houve luz. Então sobre a sua vida que haja luz. Em Tiago 5,16 fala: confessai as vossas culpas e os vossos pecados e orais uns pelos outros, para serem curados. Quando houver luz sobre a sua vida, quando houver luz sobre o seu vazio, ou sobre o seu espaço sem forma, você vai conseguir compreender muita coisa da sua vida. Quando tiver luz, muitas vezes você vai conseguir compreender o porquê daqueles sentimentos, o porquê daquele comportamento. E muitas vezes você vai ficar desesperado, porque não sabe o que é que você pode fazer para mudar aquilo. Mas calma, tenha fé. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Esse é a manifestação do poder de Deus sobre a igreja. Vocês têm um irmão ao seu lado para que você possa contar que você vai ser curado e você vai ser restaurado pelo poder do Espírito Santo de Deus através da vida dos irmãos que estão ao seu lado. Então, não acredite que o seu problema é muito grande, não acredite que seu vazio é muito grande para Deus. Lembre desse versículo. Esse versículo revela bastante do caráter do nosso Senhor. Confessem seus pecados uns aos outros. Não existe um fundo de poço tão profundo que Deus não possa resgatá-lo. Então é essa a nossa aula do segundo passo. Espero que você se sinta bastante edificado. Aproveite o tempo da quarentena para que você possa resolver as suas atividades do Rever. Você agora não vai ter desculpa para dizer que não teve tempo durante a semana corrida, que o que você mais vai ter é tempo para resolver dentro da sua casa. Vai ver que as atividades são muito extensas, tal, mas aproveite para que você tenha esse primeiro exercício de primeiro contato, se você ainda não teve. Compartilhe com seus irmãos, ligue para o seu grupo de apoio. E também não posso deixar de falar para vocês terem as suas medidas de precaução, como higiene, lavagem de mãos, uso de álcool em gel e tudo isso. Vamos orar para que o Senhor esteja tomando conta também do nosso povo, da nossa nação, e para que em breve essa epidemia se acabe. Nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus. Deus abençoe, meu querido irmão.